Olá, tudo bem? Espero que todas e todos estejam muito bem. Hoje, o Política para Elas, né? O nosso perfil está com a temática muito voltada para vocês, mamães, lógico, para nós mulheres, mas também para toda a sociedade, não é? Eu estava vendo aqui uma frase muito interessante que nós até postamos aí nos nossos stories, né? Que quando um filho nasce, nasce também uma mãe. Hoje, nós teremos a honra de receber aqui a nossa queridíssima Paloma Diniz. Ela vai falar um pouco sobre o projeto dela, sobre a linha de pesquisa dela. A Paloma, ela discute com muita propriedade o tema da maternidade, aliado ao direito, e uma crítica feminista ao próprio direito, né? É uma temática muito interessante, muito envolvente, muito necessária, principalmente nos dias atuais, né? Que se fala muito pouco sobre os princípios, sobre os direitos maternos, principalmente na sociedade como a nossa sociedade tão patriarcal, uma sociedade ainda tão machista, né? Enfim, ela, além colocaram aqui agora, exato, a Paloma, ela é maravilhosa, realmente é uma referência de violência doméstica, ela acabou de assinar aqui. Vamos chamar ela porque eu não quero perder um segundo de diálogo com esta mulher empoderada. Vamos lá. Para essa live a semana inteira. Estamos aguardando. A internet hoje está daquele jeito, né? Então, vamos. Aí ela. Olá, Olá, meu bem, tudo bom? bem. Seja bem-vinda aqui no nosso espaço, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela Nós é que possibilidade. agradecemos, eu e a Daliana, aqui no espaço do Política para Elas, agradecemos a sua gentileza, a sua doçura, né? Quando a gente entrou em contato com você, você logo prestativa. Agradecer a queridíssima professora Olívia, que nos deu essa luz, né? Porque a gente precisava de algo sobre a temática. Ela disse: você tem que falar com uma mulher que é referência no assunto aqui. Você chame Nossa, Paloma. que Eu, resposta. caramba, nada que isso, é um diálogo. Fique à vontade, o espaço é tão seu quanto o nosso, eu ratifico, é um espaço, Paloma, para a mulher, com mulheres e assuntos pertinentes a nós. Não é? Aquele silenciamento que nos foi incumbido há pouco tempo atrás, hoje a gente tenta quebrar, não só o Política para Elas, mas outros projetos aí, principalmente nessa pandemia, né? Nós podemos sei lá, juntos levar a nossa voz, nossas inquietações e os nossos desafios. Mas olha, falei demais. Por favor, Paloma, se apresente, o espaço é seu, tá? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço toda a gentileza de vocês, a possibilidade, né, de dialogar, de promover esse contato, tanto com seus seguidores, com seguidores de um projeto lindo, que a professora Olivia também já me falou um pouco sobre ele. E, é claro, né, fortalecimento da rede, de apoio às mulheres, de apoio dos direitos femininos. E para me apresentar, né, para o pessoal aqui que não me conhece, por honestidade intelectual mesmo, né, eu tenho que dizer do meu lugar de fala, apesar, né, de latino-americana, de ser apenas uma mulher latino-americana, sou também uma mulher que nesse sul global goza, né, de privilégios, não exatamente privilégios, eu acho que não é esse bem o termo para qualquer pessoa que entre em grupo de vulnerabilidades, mas gozo de vantagens sociais por conta do meu fenotipo. Então, eu venho desse lugar, a, a, o interesse sobre pesquisa de gênero, apesar de não ter sido a minha primeira inquietação em direitos humanos, foi a partir da minha própria experiência de maternidade, né? Quando eu me vi grávida e manifestei o interesse por um parto normal ou por aquilo que eu conhecia basicamente só de ouvir falar, que era o parto humanizado, eu vi o quanto a sociedade, né, manifesta um trato e o controle sobre a reprodução, algo que deveria ser exclusivamente da minha intimidade, algo que dizia respeito à minha saúde reprodutiva, na verdade eu vi como um assunto coletivo, né? E foi daí que eu comecei também a procurar redes, né? Entrei em contato com o pessoal da Roda Germinar para entender. É uma roda de apoio, é um grupo aqui de Campina com mulheres maravilhosas,
né? Mulheres doulas ou mulheres que atuam, né? Que são ativistas mesmo pelo parto humanizado aqui na região, e procurei me fortalecer com essas referências, entender como era o processo, entender do processo fisiológico, também de profissionais, né, de uma equipe obstétrica que me colocasse nesse lugar de protagonista do meu próprio parto. Sim. Né? Por isso mesmo, uma doula. E aí comecei a pesquisar sobre violência obstétrica. Bom, e logo após o nascimento de Márcio veio, né, o interesse, o entusiasmo pelo campo da maternidade. Acho que a única experiência nesses 40 meses que meu filho está completando hoje, mas a única experiência que eu tive de me afastar dele foi justamente para fazer o curso da Artemis. Não sei se você já ouviu falar. É uma ONG sediada em São Paulo que cuida, que trabalha nesse enfrentamento mesmo à VO. E muito além de um curso, aquilo foi uma imersão, né? Foi uma imersão, assim, não há como você, sendo mãe, falar de maternidade sem uma ego trip, né? Sem viajar na tua própria experiência. E aí essa agora é minha bandeira também, sabe? Mas aí a pesquisa do mestrado também, o recorte, né? O problema, na verdade, também foi foi lá desse curso, de um diálogo durante uma aula do curso, mas não era necessariamente violência obstétrica. Na verdade, a ONG estava sendo demandada, né, por alguns órgãos do sistema de justiça, como a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para saber se a retirada, né, precoce de crianças da posse materna configuraria violência obstétrica. E para que a ONG atuasse como amicus curiae nesse processo. Eu, como assim, né? E na conversa... Não, é porque 90% das crianças hoje acolhidas no estado de São Paulo são retiradas de mães que estão em situação de rua e são usuárias de entorpecentes. E essa retirada está sendo promovida já imediatamente. Como aconteceu em Belo Horizonte também, foi denunciado pelo CONANDA, né, a Câmara dos Deputados. Uma recomendação do Ministério Público da cidade de Belo Horizonte estava determinando que as equipes de saúde, quando a mãe dava entrada, né, no sistema hospitalar, que as entidades comunicassem o juízo para já promover a retirada dali. Ou seja, sem existir nenhuma denúncia de abuso ou maus tratos. Era simplesmente a condição materna que aconselhava, né, essa medida aí na minha leitura, violadora de direitos, né, tanto das mães quanto das crianças. Das crianças, sim. Né? Porque estava aí rompendo a convivência materno-filial ainda no seu início, numa fase ainda de esterogestação, inclusive, né? Que a psicanálise já reconhece, psicanálise e as ciências médicas reconhecem ainda como uma fase de gestação fora do corpo materno, e que o vínculo ainda entre mãe e filho é muito forte, porque diferente de outros mamíferos, nós não saímos prontos, né? Nós saímos ainda precisando de muito mais cuidado, sem saber andar. A única coisa, o único instinto que temos é o da sucção. E até isso, né? Esse rompimento. Então, todas essas demandas me inquietaram, né? E eu levei, em seguida, o curso foi realizado no final de novembro de 2018, em janeiro eu já estava inscrita no processo seletivo para o mestrado, e muito confiante no meu projeto, Tanto que, assim, na primeira fase, eram 5 vagas para minha linha de pesquisa, né? E eu fiquei em 6º lugar, mas eu estava confiante. Quando eu apresentar o projeto, eu entro. Quando eu apresentar... E foi.
Eu gosto da Foi, confiança, gostei. eu confiava muito nessa, porque também foi um desafio, né? Eu entrei no programa de pós da Universidade Federal numa época em que já estavam mitigando as pesquisas de gênero, né? Os professores que encampavam esse debate tinham se afastado do programa, gênero tinha deixado de ser uma linha própria e passado a ser um dos temas, né, da linha 2 da área de concentração em direitos humanos. Ou seja, estavam relegando o debate de gênero dentro do programa. E eu ouvia às vezes isso, já se. Tudo que tinha que se falar sobre gênero já foi falado. E eu não, Hum. de jeito nenhum. E aí, bom, encontrei, graças a Deus, também colegas maravilhosas, né, no curso, que tinham também essas mesmas preocupações, formamos ali um pequeno núcleo, e, enfim, a pesquisa se desenvolveu, né, e eu, na verdade, precisei abandonar alguns pressupostos, como, por exemplo, eu tinha o pressuposto de que uma coisa era o direito à maternidade, outra coisa era o direito à convivência familiar e comunitária, porque eu vinha, né, do vício dos manuais de direito da criança e do adolescente que diziam que direito à convivência familiar e comunitária é um direito exclusivo de criança, né? Então, não, mas aí na pesquisa documental mesmo, né, de confrontar o próprio Código Civil, que no 1513 diz que a defesa ou qualquer pessoa, seja de direito público ou privado, intervir na família, como isso no capítulo que trata de casamento. Então, não era uma coisa exclusiva da criança, né? Intervir na família, mas na convivência da família. Né? É esse o texto da lei, como também o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência também fala de um direito à convivência familiar e comunitária sem estabelecer critério etário. Então, esse é um direito, na verdade, de todos, todas e todes, né? Esse foi um dos pressupostos que eu abandonei. O outro é que para que eu tivesse mais sucesso assim na pesquisa, né, eu abandonei o recorte de situação de rua e usuário de Hum. entorpecente. E aí coloquei vulnerabilidade socioeconômica, Mudou né? a variável, né? Isso, porque facilitaria, né, o encontro de casos para estudo, né? E esse estudo eu fiz, bom, a princípio também eu planejava fazer em toda a Grande João Pessoa, pegar as 4 comarcas que compõem a Grande João Pessoa. Que é Só muito, né? que era muito, mas eu, como também tenho a prerrogativa de ser servidora do judiciário, mesmo com a utilização, né, mesmo com a implantação do PJE, do processo judicial, eu teria a facilidade de fazer a consulta. Eu precisava, obviamente, da autorização, né, dos magistrados e magistradas, das respectivas unidades, porque são processos que correm em segredo de justiça, mas eu teria a facilidade técnica, né, de tão logo obtivesse as autorizações, eu conseguir entrar no sistema das unidades e ter acesso aos E montar processos. seu banco de dados. Isso. E aí eu fiz o recorte também para demonstrar a atualidade da discussão de ações entre 2017 e 2019, né? Já que eu apresentei agora em março. Então, a minha coleta de dados foi entre 2017 e 2019. Na verdade, não de ações ou procedimentos deflagrados a partir de 2017, mas de pelo menos decisões proferidas dentro desses anos. E aí não eram só decisões finais, não eram só sentenças, né? As próprias tutelas ou cautelas deferidas ao longo do processo também poderiam ser objeto de análise, como um dos processos que é estudo de caso,
não era ação judicial propriamente dita, era só um procedimento aí especial de requerimento de medida protetiva. Só que também precisei deixar João Pessoa, porque fiquei com Bahia, Santa Rita e Cabedelo, porque João Pessoa, bom, ficou mais demorado o procedimento, né? A análise lá do meu pedido de acesso. Na verdade, se instaurou um pequeno procedimento para ouvir o Ministério Público, para eu comprovar os meus objetivos de pesquisa. Foi muito mais burocrático, né? Houve resistência, Paloma, dos agentes públicos ou instituições para essa coleta de dados, enfim? Houve alguma resistência, você notou ou não? Não, a não ser entrave burocrático nessa unidade específica. Só o burocrático. Mas não uma resistência de tipo, aqui não entra. Até porque não pode, né? Não pode, justamente, né? Porque isso é um dissenso. O CNJ tem resolução e eu sempre eu apresentei requerimentos escritos lamentando com a determinação do CNJ, que é que eu confesso, não lembro qual é o ato normativo, mas existe um disciplinamento, né, para que os órgãos judiciais, mesmo no processo de segredo de justiça, sejam abertos à pesquisa. Mas aí João Pessoa teve essa questão de instaurar um procedimento mesmo, né? E ouvir o Ministério Público, e o Ministério Público recomendar que fosse limitado o acervo. E nisso o tempo vai passando, porque é pesquisa de mestrado, né? Sim, nós temos prazos, né? Como o meu professor Enoque dizia, ele dizia que doutorado era maratona, né? Era resistência, mas mestrado era largado, assim. Então, eu tinha um prazo para cumprir. Eu precisava qualificar até final de outubro, né? E aí eu abandonei João Pessoa. Apesar de que, por outras fontes, né, eu já tinha sabido de um processo lá que seria muito interessante de trabalhar, porque tinha recorte étnico, né? Era sobre a situação de uma mãe indígena. Então, eu estava muito afim de estudar esse caso. Não estava muito afim. Mas não deu, né? E, bom, de qualquer forma, eu pude combinar. Ficou interessante também restringir as outras 3 unidades, porque elas eram muito mais semelhantes em termos de estrutura e funcionamento, né? Porque nem Santa Rita, Cabedelo ou Bahia tem como, a não ser Campina Grande e João Pessoa, né? Todas as outras comarcas do estado, sejam de primeira, segunda ou terceira instância, como elas 3, não tem vara exclusiva de infância e juventude. Você tem unidades com competência privativa de infância e juventude, mas que tem que atender àquela demanda em meio a outros tantos tipos de processo, né? Réu preso, ação de medicamento, muitas vezes aquela divisão, né, que eu até hoje tenho meu porém com ela, de vara de família e vara de infância, porque na verdade a minha leitura, principalmente hoje, é que para vara de infância vão as demandas familiares, demandas de famílias pobres, né? É aquele pai ou mãe que é acusado de abandono, muitas vezes por falta exatamente dos recursos financeiros, a essa questão de infância, né? Entende? Você não vê, por exemplo, pai ou mãe que sejam alcoólicos, mas de classe média ou alta, sendo demandados em vara de infância. Realmente não. Não, né? Vara de família tem um público, vara de infância tem outro. E essa, enfim, essa é uma outra questão. Caberia outra discussão aí grande, viu? Eu ainda penso em fazer algum artigo, pelo menos, assim, estudando realmente essa questão
enfim, da necessidade, né, dessa divisão de vara de família para cuidar de umas famílias e vara de infância para cuidar de outras Para cuidar famílias, de outras. É. certo? Aí, Paloma, não, tô falando muito. nesse. Não tá, não. Eu tô. É você falando aqui, eu tô com a canetinha. A canetinha não para, viu? A canetinha Perfeito. não para. Deixa, assim, nesse recorte que você fez, que você falou que de Bahia, Santa Rita e Cabedelo. Só deixando bem, só para. Desculpa estar voltando à pergunta. Não houve resistência porque realmente existe Nenhum. também, não pode haver, tá? Mas dentro da academia, dentro do próprio mestrado, para a tua temática, tu teve alguma resistência de algum professor? Ou porque, assim, eu não sei se é impressão minha ou porque eu, apesar de advogar e, enfim, meu mestrado é ciência política, então não é muito concatenado com o teu. Quase não, né? Mas, assim, eu vi pouca literatura de violência obstétrica. Essa temática na qual você trabalha, um ponto que É, que tem um. Tá cortando. caiu ou Tá cortando, sabe? A tua imagem parou para mim e eu não e o áudio também tá ruim. Agora dá para ouvir melhor. pronto. Mas você quer que eu Sim, reformule a pergunta? por favor. Você estava dizendo que na academia se tinha tido resistência. É, tá. Se na academia houve resistência e porque, não sei se é por limitação nossa também de conhecimento do assunto, porque existem poucas produções acadêmicas sobre essa violência obstétrica, sobre essa violência que você relata tão bem, tão detalhada na sua pesquisa. Assim, violência obstétrica não foi necessariamente o meu objeto de pesquisa, né? Eu tratei da convivência materno-filial e de vulnerabilidades. Era gênero de toda forma. Ah, entendi. Embora que mesmo no campo do direito esteja crescendo muito o debate de VO, sobre VO. E, inclusive, um ano antes de eu concluir, havia tido uma defesa, né, numa pesquisa orientada pelo professor Eduardo Rabenhorst, que tem produção, né, inclusive na linha da teoria crítica. Foi um trabalho orientado por ele, a aluna era Desirê, que é delegada em João Pessoa. Mas já tinha sido um start para discutir VO, inclusive no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB. E havia dificuldades, né? Eu não encontrei muita literatura, porque na verdade eu estava fazendo uma análise dentro do campo de direito das famílias com um recorte, né, de gênero. Eu É estava mais fazendo uma complicado. análise de direito das famílias numa perspectiva crítica de gênero, então eu não tinha muito repertório literário, né? Eu não tinha muito acervo, muita literatura que eu pudesse usar como fonte bibliográfica. Então, nós estruturamos, né? Nesse primeiro momento, meu orientador foi o professor Sven Peterk, que não tinha pesquisa na área, né? Ele já havia falado sobre gênero e tudo, mas ele se entusiasmou, o que é uma Lógico. porta, né? O que é, ele estava na minha banca de ingresso. Ele aprovou o meu projeto e se interessou em ser meu orientador. Né? Porque lá a gente apresenta o projeto, eu sei que em outros programas você qualifica apresentando o projeto. No PPGCJ, a gente entra, né? Para entrar, nosso projeto tem que ser aprovado por uma banca, né? Você apresenta o projeto para 3 professores ou professoras e a qualificação já é parte do teu trabalho.
você tem que ter pelo menos 50 páginas escritas ou 2 capítulos, ou um capítulo, aliás. Então, assim, portas abertas nesse sentido, vamos junto, eu tive, né? Dos colegas, dos professores, eu tive. A dificuldade de encontrar material, aí foi outra coisa. Então, eu precisei estruturar o meu trabalho, num primeiro momento, para falar de novas relações familiares, né? Novas relações de parentalidade a partir da Constituição de 88, que teve essa reformulação, né, com a mudança do eixo hermenêutico do sistema a partir da dignidade da pessoa humana, né, e, enfim, toda a principiologia que segue, com solidariedade, afetividade, os princípios decorrentes da doutrina da proteção integral, a parentalidade responsável. Então, eu trabalhei nesse primeiro capítulo com essas novas relações familiares pós-88, dessas relações de parentalidade pós-88, e fiz o gancho, né, quando eu falei de autoridade parental, que é uma outra nomenclatura, eu evitei usar poder familiar, porque poder familiar remete muito mais a essa relação, né, hierárquica. Apesar de Foucault, que diz que não necessariamente é isso, mas hoje, né, a nova doutrina de direito das famílias tem preferido o termo autoridade parental, que tem uma conotação muito mais diretiva do que necessariamente de ingerência, de poder. E falei sobre as possibilidades, né, de extinção, perda ou suspensão da autoridade parental. Perguntando da questão de quando a figura é realmente abuso, né, de ausência de suporte social para esse genitor, essa genitora, sem motivação bastante para a retirada, né, da criança do seu poder familiar ou autoridade parental. Para, no segundo capítulo, eu começar a defender, digamos, a partir da crítica à ideologização dos direitos humanos, a construção aí, né, de uma afirmação de direitos maternos, né, direitos maternos que seriam o suporte social para essa mulher poder, sim, exercer sua autoridade parental. E essa convivência materno-filial como essa dimensão, né, substantiva aí dessa relação, né? Essa relação, ela se dá em concreto a partir da convivência. Uma convivência que não é necessariamente guarda, porque ela pode não ter condições efetivamente de estar com a guarda da criança, mas ela não precisa deixar de ser mãe por isso. Uma coisa não é necessariamente a outra, né? Uma coisa não leva necessariamente a outra. E aí, bom, aí vou falar de convivência materno-filial como um direito, tanto da criança quanto do filho. Faço esse diálogo interdisciplinar, trazendo o Bowlby, trazendo o Winnicott, para dizer da importância, né, dessa ação para a constituição do sujeito, apesar de que defendo sempre o amor materno, né, não é instintivo. O amor materno é uma construção e que para ele possa ser bem construído é necessário esse suporte, né? Que é um suporte da família, da sociedade e do Estado. E o próprio Winnicott fala isso quando ele diz que a mãe, né? Ela dá essa constituição a saúde mental do filho ou da filha, mas ela também precisa ser amparada para ela poder proporcionar isso, né? E aí... Fala nesse ponto, desculpa te cortar, porque é tanto ponto interessante você falando, e eu tô anotando aqui um monte de coisa. Pode falar. Nesse ponto aí que você falou, qual seria, então, de fato, a seu ver, qual seria o papel, então, do Estado e da sociedade para... eu acredito que, evidentemente, a Carta Magna ela vai sugerir, porque nós temos uma Constituição muito
dogmático, programático, enfim, não vou nem entrar na discussão, né? Mas assim, enfim. Mas qual seria, de fato, para você, né, na prática, estou falando na prática, na teoria, que a gente vê que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática, qual seria o papel do Estado e da sociedade para essa formação desse conceito, ou do exercício materno-filial que você acabou de falar? Olha só, a análise recai justamente sobre o papel do Estado numa de suas vertentes, que é o exercício do poder judicial, né? Poder Judiciário. E aí é isso. Qual é o comportamento desse Estado? Como é que esse Estado está promovendo a proteção à maternidade, a proteção à infância, quando ele, fora, inclusive, das hipóteses legais, ele destitui, né, essa mãe, rompe essa relação. Há meios, né, para esse exercício dessa autoridade parental, porque vamos lembrar a sistemática do ECA. Ele, além de prever medidas de proteção para a criança, ele também prevê para os pais os responsáveis que precisem. Porque qual é a orientação, a articulação dessa rede de apoio que só retira a criança e coloca ela em acolhimento institucional, quando essa deveria ser a última medida pela própria dicção da lei? Porque não articula meios, inclusive de cuidar, quando é o caso, da saúde dessa mulher, né? Um dos processos que eu analisei era de uma mulher que tinha histórico de rua, que tinha histórico de situação de rua, que possivelmente estava sendo vítima de crimes sexuais praticados pelo pai da criança. Ela tinha diagnóstico, né, de transtorno e deficiência intelectual. Ela não estava sendo tratada em hipótese nenhuma. E o que é que o Estado fez? Colocou esse mesmo suposto abusador como curador dela durante o processo. E o que ele dizia? Bom, num primeiro momento, inclusive foi o motivo pelo qual o procedimento foi deflagrado, ele não queria a criança porque, segundo palavras dele, ele já cuidava da mãe. Entende qual é o papel da mulher? Assim, ele não podia cuidar das duas, né? Da mãe e da filha. Na falta de uma mãe para cuidar da criança, isso não era papel dele. Entende? Então ele diz, não, eu vou dar para adoção. Aí a criança, já do Cândida Vargas, né, que é a maternidade de João Pessoa, ela já sai para o acolhimento, nos primeiros dias de vida. E aí depois ele se retrata. Não, quando a equipe, né, de serviço social da unidade vai até lá, ele se retrata e diz que não, pode ser. Mas, assim, a mãe sequer é ouvida pelo juízo. E essa mãe é representada durante todo o processo por essa pessoa, que, inclusive, é o abusador dela, em tese, como defende o próprio Ministério Público. O Ministério diz essa tese de violação, né, da prática de crimes sexuais contra essa mãe, inclusive apelou da sentença que destituiu o pai e mãe do poder familiar, né? E preciso dizer, o que aconteceu depois foi que essa criança, né, que estava acolhida, foi adotada por uma pessoa previamente inscrita no Cadastro Nacional de Adoção, mas ainda na pendência da apelação do processo de destituição. Entende a gravidade? Não se tinha uma sentença transitada em julgado para destituir essa mãe e esse pai do poder familiar, e ela já foi dada para adoção. Meu Deus. E aí você tem uma mulher hipervulnerável nesse contexto, porque hipervulnerável é aquele conceito, né, que a gente trouxe da jurisprudência do direito consumidor também para os outros campos do direito privado, e
para o Estatuto da Criança e do Adolescente para falar da pessoa que tem várias vulnerabilidades, né? Que é pobre, né? No caso, meu foco era vulnerabilidade socioeconômica, ela já tinha tido histórico de situação de rua, e era uma pessoa com deficiência, né? Em teoria crítica, a gente fala muito, né, de ir além do pensamento abissal, né, que é uma expressão que Boaventura usa para dizer dessa relação estrita de legalidade e ilegalidade, que a gente tem que ir além para garantir os direitos fundamentais das pessoas, a gente tem que ir além desse pensamento. O que acontece é que aqui a gente não pratica nem a legalidade. Nem a legalidade a gente pratica. Entende? A gente ainda está muito atrás do que ir além da legalidade para defender direitos. A gente ainda tem que praticar essa legalidade. E assim, é esse o quadro, é esse o Estado, né? Esse é o Estado juiz que nós temos. Você, é tanta informação. Eu tinha feito um roteiro aqui, mas você falando da sua pesquisa, eu não vou nem segui-lo, não é? Porque é muito delicado social que tem essa tua pesquisa, né? E assim, um retrato de um Estado que, sinceramente, parece não, né? Eu tive a certeza agora, pelo menos uma certeza que eu já alimentava antes, que não está preparado ainda para encarar a mulher como detentora de voz, De direitos. espaço e direito. Exato, entendeu? Tudo para a mulher A gente tem que entender que a nossa capacidade civil, inclusive historicamente, foi conseguida há muito pouco tempo. Né? Nós éramos relativamente incapazes até pelo menos a primeira metade do século. Eu li para você ver o quão recente é. Tá me ouvindo direitinho? Cortou, não? Tá me ouvindo, Paloma? Tô ouvindo. Mas tá me ouvindo? Só para complementar o. Tá, e agora? Gente, a internet tá uma benção. Olha, eu li, Paloma, hoje, né? É esqueci o nome dela agora, mas uma pessoa muito influente no Instagram, e ela posta umas coisas bem interessantes, e a gente conversando sobre uma postagem que ela colocou, que em 2002... Ai, cortou. Dá para ouvir agora? Tá, tô te ouvindo. Gente, olha, a internet, a gente já mudou o horário da live para a gente não ter problema com internet. Mas não tem jeito. Mas agora Tá me ouvindo bem agora, professora? Tô sim. Vou mexer para ficar um pouco mais claro. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Professora, tá me ouvindo agora? Tá? Tô. Tá me ouvindo? Pronto. Agora eu tô, porque tava mudo, já ia reiniciar a live. Eu vi que foi em 2002 que houve a aprovação aqui em nosso país, no qual a virgindade deixou de ser motivo, a ausência de virgindade deixou de ser motivo de anulação de casamento. Em 2002, professora. Em 2002. Então, assim, é uma preocupação quando projetos como esses, discussões como essas, não é de cunho feminista, não. Primeiramente, é na condição social de ser mulher. Sim. Entendeu? Me corrija, professora, se eu estiver errada. Então, assim, é uma ausência, né, de reconhecimento, é uma ausência de sensibilidade, eu digo até de humanidade, de humanização, processo de humanização, no que se refere às pautas do nosso corpo, do nosso ser e da nossa, sei lá, sobriedade. Assim, não tem como fazer essa abordagem sobre direito das mulheres, sobre o que é ser mulher, né? Qual é o nosso nicho,
sem passar pelo que eu comecei dizendo. Quando é assim, claro que durante a minha vida toda eu tive experiências negativas, né, sobre o controle da minha intimidade, sobre qual era o meu papel, qual devia ser o meu papel, como é que eu deveria ser, como é que eu deveria me apresentar. Mas eu senti, isso foi muito impactante para mim quando eu me vi grávida. Porque Ah, como eu te disse, todo mundo se sente no direito de controlar a tua reprodução. A partir daquele momento, você é um bem patriarcal, ou você carrega o bem patriarcal, verdade. né? Você carrega o bem Perfeito. patriarcal. Sua missão é entregar. Então, você não é mais o sujeito ali. Entende? É por isso que temos tantas dificuldades ainda em debater direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Porque o interesse sobre o que carregamos, sobre a, a ligação que isso tem com legitimidade sucessória, sabe? Com propriedade privada, isso é tão grande que eu não entendo, né? Algumas pessoas que não. Alguns feminismos que também não são antissistêmicos, Sim. sabe? Porque a partir do momento que eu enveredei para ali, eu não consegui me afastar. Quando eu falo de ainda mais de mulher em situação de vulnerabilidade socioeconômica, eu não posso me afastar de uma discussão sobre divisão sexual do trabalho, né? Stuart Que Mill essa fala mesma. sobre isso, né? Mas fala muito superficialmente, porque assim, pelo menos assim, pelo que eu li do livro dele, né? Pelo entendimento que eu fiz, Quem, perdão, eu não é, entendi? Stuart Mill, Sim, ele ele fala dessa divisão sexual, né, do trabalho, ele reconhece tudo aquilo, né, tal. Mas, assim, o que eu noto com as doutrinas é que eles reconhecem, né, algumas não, né, boa parte, reconhecem essa divisão, né, eles conceituam, mas pouco eles falam sobre como desestruturá-las. Que eu acho que é assim, é muito conceito, muita falação para pouca ação. Entende, professora? Eu não consigo entender. Aí, não sei se você me dá uma luz aí, vamos, professora, me ajude. Eu não aguento mais. é assim, não, você nesse campo, eu acho que muito se critica, inclusive, a aplicação do método de Marx para discutir feminismo, É, porque ele não teria falado sobre feminismo. Poxa, ele é do século XIX, mas ele deixou o método. Olha só, ele deixou um método e o sim, método é perfeitamente aplicável. Qual é o trabalho aplicável. mais inviabilizado que existe? O trabalho do cuidado, né? O trabalho do Perfeito. cuidado. Ele é invisível, né? Olha só, dia desse, eu sou capaz de te dar aqui muita referência de cultura pop, porque eu sou dessa. Ai, por Mas favor, eu também. Eu sou mãe de menina. eu estava assistindo o dia desse, né? O documentário de Sandy Júnior, enfim, fui adolescente Ah, no final dos 90. E aí, aquela romantização, porque quando falava da mãe dela, porque Noeli aí fazia tudo e tal, e não ganhava nada por isso. Eu, sério? E vocês estão achando isso bonito? não. Entendeu? Porque A o trabalho que romantização ela do trabalho doméstico. Exato. E ela, além do trabalho doméstico, ela fazia muito mais. Porque, como fica evidente ali, ela era produtora, ela era até coreógrafa, sabe? Se metia em tudo. Ela foi E tutora deles também, porque eles não tinham professores, enfim, não podiam acompanhá-los nas turnês, e ela também teve. Eu assisti também. então, mas é isso. Olha como a sociedade vê a mãe, vê qual é o papel da mulher.
né? É o papel de cuidar. E a partir desse momento ela não recebe remuneração. Ontem mesmo saiu no jornal que eu não vou saber te dar as percentagens de cor, mas um dos fatores, né, de entre mulheres, entre meninas, de evasão escolar mais fortes ainda são a gravidez e os cuidados em casa, né? E isso dificulta o quê? O que é que isso acarreta? Falta de acesso à escolaridade, à renda, né, a melhores perspectivas de trabalho. E isso implica em quê? Que inclusive é o objeto aí de trabalho de vocês. No nosso afastamento do debate público. Ah, Mulher que precisa cuidar de casa não tem tempo para as arenas públicas de decisão. É isso que a gente foi acostumado. O próprio Marx, né, na questão judaica, ele falava sobre isso, sobre essa separação liberal, né, que os liberais trouxeram entre o público e o privado. Isso sempre serviu muito bem para nós, porque o nosso campo, né, nós fomos sempre destinadas ao campo privado. privado. E o privado de submissão, né? Porque nós tínhamos que estar no privado ao marido e ao pai, né? Enfim. De realizar aquelas tarefas que reputavam que por nós, né, termos supostamente o corpo e os sentimentos necessários para ele, tínhamos que fazer. E esse trabalho nós fazíamos por instinto, porque era o nosso lugar. Só que era um trabalho muito menos complexo e que por isso mesmo menos valorizado. E aí nós fomos, e aí começa toda essa estruturação, né, de hierarquias reprodutivas, que, claro, tem dimensão de gênero, mas também tem outros influxos aí que eu não quero negar, muito longe disso, mas aí tem as dimensões também de raça, né? O caso Mirtes e Miguel Otávio é muito emblemático disso. É muito emblemático disso. É a mulher que em plena pandemia, né, não pode ficar em casa cuidando do seu filho que não está frequentando a escola e tem que levar a criança para o seu ambiente de trabalho. E aí a patroa branca que não quer cuidar dele, negligencia no cuidado e acarretou nessa tragédia toda que nós temos assistido aí. E que é um debate que a gente tem que levar muito além da justiça criminal. Sim. Você falou Mesmo em normas porque, programáticas, a proteção à maternidade até hoje não é regulamentada. Tem projeto não é. parado desde 2015. Tem projeto de lei que está parado desde 2015, que foi protocolado em 2009, está lá. Não é interessante. Então, se nós não temos, não é interessante para quem está lá. Então, se nós não tivermos representações de mulheres, esse tipo de pauta não caminha nunca. Como a pauta do projeto de lei federal né, de enfrentamento à violência obstétrica, que está lá também desde 2014. Parada. Tem outros projetos que foram apresentados em seguida, eu acho que hoje são 4, né, mas realmente o mais robusto foi o do deputado federal João Willis, que na verdade foi redigido por Valéria Souza, que é autora da nota técnica sobre violência obstétrica da Artemis. É um projeto de lei muito bom, mas está lá, parado na Comissão de Educação, segundo a última movimentação que eu vi. Eu estava vendo, você falou um tema bem interessante, um ponto bem interessante. A minha tese do mestrado, ontem eu estava montando meu banco de dados e eu fui dar uma olhada. Eu trabalho a bancada feminina do nosso país, né, 77 deputadas, né, que teve até um salto interessante nessas eleições de 2018, né, houve um aumento pequeno, né, mas dizem que é para a gente se conformar, eu não me conformo. Bom, aí dando uma olhadinha sobre a produção das mulheres, né, da Secretaria da Mulher, de 99 até
mês passado, uma coisa que eu vi, que eu visualizei bastante, é o seguinte: tinha 780 projetos de lei, leis complementares, enfim. Um dado que eu achei interessante é que havia 700 projetos de lei de pautas das quais o objeto era a mulher, né? Proteção à maternidade, violência, tinham 700. No banco de dados está lá, disponível. É só você entrar lá, no Data Senado tem também, enfim. Há uma coisa que eu achei interessante, que só para você ter ideia, nessa bancada que nós temos, a bancada feminina, do ano que elas assumiram, que foi 2019, né? Foram eleitas em 2018, assumiram em 2019. De 2019 para cá, eu contabilizei até ontem, mais de 280 projetos de lei. Projetos de lei. E isso um banco de dados que começou a ser coletado de 99. De 1999 até ontem, tinham 700. Aí eu peguei o recorte de quando essa bancada realmente assumiu até ontem, só dessa bancada existiam mais de 200, eu parei em 280. Mas uma coisa é a pessoa fala: olha como tem muito projeto de lei. Paloma, projeto de lei não é lei. Entendeu? As pessoas elas têm que entender que se não houver uma efetividade, um meio. Porque, assim, muitos projetos de lei, eu li, eu disse: meu Deus, mas como é que elas vão aplicar isso? Mas como é que vai. Enfim, é um Brasil de muitos Brasis, de muitas realidades, entendeu, professor? Então, eu acredito que falta também. Eu não sei se é um conhecimento técnico, eu não tenho propriedade para falar, eu sou um estudante, nesse ponto eu sou um estudante. Mas aí você falou um ponto muito interessante, que há uma humanização, havendo a maior representação de mulheres, entendeu? Seja aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal, que a temática mulher ela é discutida, ela ganha voz, ela ganha visibilidade, isso é um fato. Agora, existe uma coisa que até a deputada federal e também professora Margarete Coelho, ela fala da violência política, né? As pautas, elas são discutidas, mas elas não são incorporadas por eles. As pautas delas não são incorporadas por eles. E isso é muito delicado. E isso, assim, é muito... Desculpa até o termo, mas aterrorizante, porque eu trabalho com isso, a Daliana também. Eu acredito que a professora tenha, como professora, como pesquisadora também, vivencia isso. É uma omissão muito. Eu acho que é uma omissão desumana, né? Enfim. Pois é. E assim, na contramão ainda existem algumas representações identitárias, digamos assim, representações de mulheres que ainda vão na contramão, Ah, sabe? é. Ó, A exemplo, a Janaína Pascoal, né, que é deputada estadual de Pascoal. São Paulo, e apresentou aquele projeto de lei da cesárea, que foi na contramão de tudo que estava se construindo pelo movimento do parto humanizado. Aí lá vem ela. E é engraçado que é um projeto de lei que se baseia na autonomia, na suposta autonomia da mulher sobre o corpo, e é um povo que é completamente refratário a outras discussões, né, sobre a autonomia da mulher sobre o corpo. Então, a autonomia da mulher sobre o corpo, é claro, é uma premissa, né, em toda essa nossa discussão. A conquista efetiva da autonomia da mulher sobre o corpo, mas defender um parto sem intervenções desnecessárias não é ir contra a autonomia da mulher sobre o corpo, ao contrário, é prestigiar essa mulher enquanto usuária de um serviço, enquanto consumidora, ter o seu direito de informação, não é? É Quanto verdade. mais informações, né, ela tiver para fazer sim a sua escolha qualificada. E não uma escolha que seja baseada em interesses, porque o nosso sistema, né, ele é intervencionista e ele é centrado no profissional biomédico. Ele não é centrado no protagonismo da mulher, nem do bebê, né? Ele é centrado no interesse do profissional médico e do mercado obstétrico. Então, aí vem Janaína Pascoal, que exatamente uma representação feminina, a deputada federal mais eleita do Brasil naquele sufrágio, e vem com isso.
e vem com lei da cesárea. Uma lei né, que pode vulnerabilizar muito. Nosso país, até hoje, não conseguiu reduzir o índice de morte materna, né? Que é uma recomendação da OMS de um máximo de 50 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, nós não conseguimos reduzir isso. Nós estamos ali na casa dos 60. E segundo os próprios especialistas, isso tem a ver sim com o abuso de cesáreas. Porque 2 entre as 4 principais causas, né, de morte são hemorragias e infecções. Né, são os abusos. E aí a gente tem também o caso emblemático de Aline Pimentel, que foi levado, inclusive, para o comitê CEDAW, né? Ainda não se falava na terminologia. Inclusive, a gente tem aí um governo federal que até uma das poucas coisas que o Ministério da Saúde fez, né, foi tentar combater o uso dessa terminologia. E aí precisou o Ministério Público Federal, né, e acionar não, esse já é um termo consagrado na literatura científica e pelos movimentos, e não tem por, né, e reconhecido pela própria OMS como uma grave violação de direitos humanos. Mas é isso, infelizmente, a gente entra nesse campo aí, algumas das nossas poucas parlamentares, né, não se identificam com as pautas, porque entendem que são pautas de esquerda, né? As pautas de direitos humanos aqui são confundidas com necessariamente pautas de esquerda, quando não deveriam, né? Afinal de contas, direitos humanos foi uma das promessas do liberalismo. O que é um paradoxo, né? Exato. O que é um paradoxo. A gente só tem 3 minutos. Ai, que raiva. Eu vou deixar esses 3 minutos, vou logo adiantar, que vou logo me despedindo com você, porque esses 3 minutos vai ser seu para você se despedir. E de antemão agradecer ao pessoal que está acompanhando essa nossa discussão, que por mim, eu ficaria com você até às 10, mas eu acho injusto, só uma hora. Eu também. Mas aí você fica à vontade, o espaço é seu. A gente agora tem 2 minutos, fica à vontade. Olha, muito obrigada, Sheila. Foi um grande prazer estar aqui com você, né? Ter tido audiência nesse horário, que inclusive foi pedido por mim por conta de outros compromissos acadêmicos que eu tinha. Mas muito obrigada mesmo pelo espaço. Foi uma delícia. Foi, assim, tranquilo, me senti em casa de verdade, né? Para falar de coisas difíceis, mas necessárias. E, assim, eu gosto muito de utilizar, não sei se eu vou ter tempo para isso, mas eu gosto muito de utilizar como ferramenta de epistemologia mesmo a arte, né? Um dia desse eu tive uma catarse com um conto de Machado de Assis, que é o pai contra a mãe, né? E ele é um olhar de um gênio mesmo, né? Não é à toa que ele é quem é, que ele é um imortal, mas o olhar de um gênio exatamente sobre essa estrutura patriarcal. É claro, é um olhar sobre escravidão, sobre desigualdades, mas ele é tão sensível que ele entendeu ali qual era a base, né, do nosso sistema, onde é que começava, onde é que a gente realmente tinha que começar a mudar. E é por isso, eu acredito que quando a gente muda as formas de nascer e cuidar, a gente também muda a sociedade, né? Não é à toa, eu sempre pesquisei em direitos humanos, como eu te disse, sempre pesquisei sobre, né? Um movimento quase que inverso ao de Olivia, porque a Olivia sai do gênero para a justiça de transição, eu fiz o contrário. Né? Eu saí da discussão sobre os direitos políticos e aí fiz esse movimento para a discussão de gênero, mas porque eu acredito sim que essa é uma ferramenta política efetiva e real para a gente começar a transformar o mundo, sabe? E é isso, muito obrigada pelo espaço. Fica aí a dica de leitura de Machado, Pai contra Mãe. Acho que, sem spoiler, mas eu acho que retrata muito do que a gente falou aqui.
Tá certo? Um Ai, grande que lindo. abraço, Sheila. Espero que a gente se Querida, encontre. olha, eu espero que a gente se encontre mais vezes. Eu tenho certeza que nós temos. Olha, tem muitos. Olha, eu anotei tanta. A Daliana mandou tantos pontos aqui que eu não vou poder falar. Mas vamos marcar, por favor. Eu sei que sua agenda é corrida, professora. Eu sei que você não para, você é mãe. Você, enfim, sempre está naquela. Mas quem sabe aí nesse mês de agosto a gente não traz mais outra live aqui. Agora vai ser com a Daliana, nossa cientista social, né? Porque eu fui Faço mais na questão. parte jurídica e eu tenho certeza que vai ser um momento único. Muito Faço. obrigada. Boa noite para vocês que nos acompanharam, professor, e até a próxima, viu? Obrigada também, Sheila. Muito obrigada pelo Política Tchau. para ela. E a vocês que acompanharam. Obrigada. Tchau. Tchau.